Jornalismo em primeiro lugar aqui na Rádio Gostosa de Ouvir nesta terça-feira, conforme eu falei na manchete, conforme eu falei agora há pouco também, teremos a participação hoje do comandante da Defesa Civil de Santa Cruz do Rio Pardo para a gente falar sobre essa questão do fogo em pastagem, né? Tá preocupando, porque na última semana tivemos um fogo aí que tomou uma proporção muito grande nas proximidades da Expo Pardo. Ontem, mais uma ocorrência também, onde a Defesa Civil participou nas proximidades da Pedreira Siqueira, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. O convidado de hoje para bater um papo com a gente sobre essa questão que vem preocupando é nada mais, nada menos que o Melvino da Silva Rocha, conhecido Rocha da Defesa Civil. Rocha, bem-vindo na 104 FM, sinta-se à vontade, a casa é sua. Para quem acompanha no Facebook, no YouTube do portal Diário Cidadão também já está visualizando as imagens, né? Ao lado direito, o Marcos Pelegatti, ao lado esquerdo do Marquinhos Pelegatti, o nosso amigo Rocha da Defesa Civil. Rocha, bem-vindo na 104, prazer falar com você. Primeiramente, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Dário. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né? A gente queria estar aqui num outro momento, né, passando algumas notícias boas, mas hoje, infelizmente, estamos aqui para poder fazer esses comunicados sobre os incêndios dos últimos dias e alguns alertas também para as pessoas aí que, né, por algum descuido, acabam, né, querendo ou não, provocando esse tipo de evento. Agora, sobre essa questão, na última semana, necessariamente, tivemos um fogo de uma proporção muito grande na Expo Pardo, aqui nas proximidades da Expo Pardo. Foi o primeiro que a Defesa Civil acabou enfrentando, ou seja, o tamanho daquele incêndio. Foi o primeiro combate, digamos que assim, que você, juntamente com a equipe, acabou enfrentando aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, Rocha? Em questão de proporções, Dário, foi, acho que, uma surpresa assim, para a região nossa, né, em geral. Uns 15 dias atrás teve mais ou menos a mesma proporção ali na região de Assis, né? Apesar de a gente não atuar, né, nessas regiões, mas a nossa região aqui de Marília, Ourinhos, né, foi um dos maiores, né, que a gente já enfrentou até hoje, né? Graças a Deus, né, com um final assim satisfatório. Mas foi um trabalho bem cansativo. Mostra, até eu falava dia desses também, sobre a questão de estar preparado. Mostra, pelo trabalho que vocês acabaram executando no local, obviamente com a participação do Corpo de Bombeiros, mostra que a nossa cidade está bem servida na questão da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros? Eu vim agora no caminho, né, pensando exatamente nessa ação que houve, né? A gente chama de ação mútua, né? Essa ação mútua, a gente passa por um treinamento tanto a Defesa Civil, quanto o Corpo de Bombeiros e quanto as empresas que estão preparadas para esse tipo de evento, né? E assim, foi uma das coisas que eu avaliei, né? Naquele momento em que, vamos dizer aí que pelo menos praticamente 100%, né, da nossa ação ela foi efetiva, né? Mas vamos questionar por que chegou nessa proporção, né? Tem situações que a gente, né, não tem um controle total da situação. Porém, a gente tem que estar preparado para lidar em todas as situações, né? E graças a Deus nesse evento que ocorreu aí, né, da semana passada, né, tivemos uma semana, na verdade, Dário, bem cansativa. A gente teve um incêndio na segunda-feira, não, proporção menor, mas na segunda-feira, na terça-feira. Na quarta-feira, uma com proporção muito grande, né? Aí na quinta-feira tivemos um alívio aí, mas na sexta-feira a gente teve um outro, né, com menos proporção, mas também um incêndio que teve uma ação aí de pelo menos 2 caminhão-pipa para fazer o controle, né? E o de ontem, né, que também acabou sendo uma surpresa, porque a gente teve duas ocorrências simultâneas. Teve uma ali na região ali da Graminha, e uma aqui na Serrinha, próxima à Pedreira ali, né? O Corpo de Bombeiros foi deslocado até a Graminha, né? E pediram apoio para a gente fazer esse combate ali próximo à Pedreira, né? A gente deslocou lá com 2 caminhões de caminhão-pipa, né, da Codesan, e mais a viatura da Defesa Civil, que também transporta um tanque lá de água de 600 litros, mas para poder ter um acesso em locais que o caminhão grande acaba não chegando,
né? Então hoje a gente pode falar realmente que Santa Cruz está preparada, né? O prefeito ele investe muito nessa preocupação de segurança, né? E a gente trabalha em cima disso para poder atender a população. É claro que na última quarta-feira, aquele incêndio onde chamou a atenção, fizemos um material ao vivo, infelizmente, mostrando toda a proporção que o fogo vinha tomando nas proximidades da Expo Pardo. Mas, na verdade, Rocha, passando todo esse tempo, tem um culpado? Ou seja, as pessoas acabam colocando, olha, começou ali nas proximidades do posto Cruzadão. Hoje, um pouco mais calmo, você e juntamente com sua equipe, já consegue falar pra gente se tem um culpado em relação a tudo isso, principalmente naquele fogo da última quarta-feira? A gente acaba presenciando no dia a dia, na verdade, alguns descuidos, né? Vamos colocar a questão de culpa, né? A pessoa no inconsciente acaba provocando, né, uma atitude, uma dimensão assim do incêndio desse que ele talvez nem pense que talvez venha a acontecer, né? A gente tem alguns exemplos aí da pessoa juntar uns ciscos lá no quintal da casa, né, ou na chácara, colocar fogo, sair, achar que aquilo lá talvez não vai interferir em alguma coisa. Passa uma rajadinha de vento, leva a fagulha, pega incêndio aí numa cultura, né? Às vezes, a maioria das vezes, né, a gente vê que foi acidental. Mas a gente também fala que foi um crime inconsciente, também porque a pessoa acaba provocando. Uma curiosidade, as pessoas acabam colocando, naquele dia que estávamos Marquinhos e eu fazendo aquela cobertura nas proximidades da Expo Pardo, algumas pessoas com vários comentários, né? De repente alguém passou por ali, jogou uma bituca de cigarro, mas na verdade um comentário que chamou a atenção, que até mesmo o vidro, um pedaço de vidro ali no meio do canavial, ele bem quente pode iniciar um fogo. Isso acontece? A gente chama de incêndio espontâneo, né? Às vezes algum tipo de material que sobreaquece, acaba, né, porque a gente estava passando por esses dias, né, uma situação de umidade relativa do ar muito baixa, né? Isso, juntamente com o calor e juntamente com a palha seca, ela pode acontecer também. Muito pouco acontece, né? A gente vê que não tem tanto esse tipo de ocorrência, a gente não presencia, porque esse tipo de incêndio é visível a causa. Você chega lá, tem um ponto em que provavelmente tenha tido o início de incêndio. Você chega lá, se localiza um vidro, uma chapa de aço, né, que também pode sobreaquecer e a gente, né, perceber, né? A gente não tem encontrado esse tipo de material no local, né? Uma coisa que ainda é preocupante ainda é a história da bituca do cigarro, né? Pega uma umidade muito baixa, né? Umidade do ar muito baixa, material ali para poder queimar, né? Um ventinho que soprar já é o que basta para poder chegar no incêndio daquela proporção. E o motorista até agora não teve essa conscientização, porque não somente aqui em Santa Cruz, mas em vários locais desse nosso país vem acontecendo. Então a bituca seria hoje a principal vilã em relação a tudo isso. Na segunda-feira e na quarta-feira, eu estive viajando, estava no treinamento, né? Fui à próxima capital, a cidade de São Carlos, foi um treinamento lá na Defesa Civil. E nesse trajeto entre Santa Cruz a São Carlos, a gente presenciou 6 incêndios, focos de incêndio, às margens da pista. É muito. Muito. Preocupante, na verdade. Um questionamento também, antes, Marquinhos, somente para terminar o raciocínio com Rocha nessa primeira participação, sobre a questão que vocês acabaram colocando toda uma equipe, obviamente, para conter o fogo nas proximidades da Expo Pardo. Depois, tivemos aí, inclusive, na oportunidade, entrevistamos o Cristiano de Miranda, secretário do Meio Ambiente aqui de Santa Cruz, sobre estragos que aconteceram no barracão, onde tinha máquinas da Prefeitura de Santa Cruz, na TT. E aí, então, um prejuízo estimado em R$300 mil passados pela Prefeitura de Santa Cruz para a nossa reportagem. E a pergunta é em cima disso. Aquele local, a princípio, foi esquecido por vocês? Vocês deram uma prioridade para pagar a próxima cidade
e mesmo sabiam que naquele local também estava pegando fogo ou não? Dário, eu estava lá, o Cristiano, inclusive, estava dando um apoio para a gente, né? A equipe dele, junto com os caminhões lá, né? De suma importância, né? Naquele momento, né? Quanto mais gente ajudando, né? A gente chama de ação mútua, né? Eles pediram que eles ficassem ali próximo ao aterro, né? E ali eles permaneceram, né? O fogo, né? Controlado, tentando ali controlar pela usina, né? A gente fez todo o acero, toda a ação necessária para que isso não chegasse ao aterro, né? E o fogo prosseguiu, né? Sentido o perímetro urbano. Ali já praticamente extinguido, tinha ainda um foco de incêndio mais ou menos um quilômetro ali do aterro, né, numa mata ciliar, né, que também tinha uma outra equipe direcionada ali para tentar evitar que consumisse toda a área de preservação permanente, e nós focamos, né, em relação ao combate, né, do que estava acontecendo, que era o incêndio que estava indo para a cidade. Nesse momento, né, nesse período aí, veio uma rajada de vento, né? Inclusive nos colocou assim numa situação totalmente alerta, porque foi assim fora do comum, né? E nesse momento foi quando uma das fagulhas atingiu um plantio ali de milho, né? Uma palhada de milho, e seguiu sentido ao aterro, né? A gente já estava, né, fazendo um combate frente ao o que estava indo para o perímetro urbano. E aí, quando a gente percebeu, já tinha tomado conta ali né, mesmo os caminhões ali em volta, ali tentando apagar, não deu tempo de tirar nada, nem de socorrer nada, né? E o nosso foco, na verdade, estava em sentido ao incêndio no perímetro urbano. E foi assim, chegou rapidamente na cidade. Eu até ia perguntar pro Rocha, ele falou que um vidro no meio ali da cana, ou até mesmo num pasto, pode causar incêndio, né? Aí a gente vê a importância de você destinar os resíduos para o lugar correto, né? No lixo, não jogar em qualquer lugar. E a gente sabe que agora a gente está passando por uma onda de calor. É atenção redobrada nesses próximos dias, que a gente sabe que até o final da semana tem previsões de fazer até 39 graus aqui para Santa Cruz. Dessa vez a Defesa Civil está com uma tensão máxima, né, de alerta, justamente porque você já falou, tá seco, tá baixa umidade, e agora o calor excessivo também pode causar incêndios? Então, essa preocupação, na verdade, a gente já está vindo ela, a gente tem dois períodos, né, que a Defesa Civil trabalha. A gente trabalha com o período de estiagem, que começa em junho e vai até o finalzinho de setembro. Aí setembro, né, até maio do ano que vem, a gente trabalha com o período de chuvas, né? Então, nesse período de estiagem, a gente já trabalha com um sistema de alarme um pouquinho mais intenso, né? Agora a gente está recebendo essas previsões aí, né? Inclusive domingo, né, Santa Cruz aí chegando às margens dos 40 graus, né? Uma coisa que a gente não ouvia quando era criança, né, Dário? A gente ouvia aí, vai fazer 36 graus, 32 graus, né? Lembrando que ele tá no inverno ainda, né? Começando a primavera no sábado. Isso, inclusive falando sobre isso depois, eu quero comentar sobre esse assunto. A gente fica preocupado também, né? Porque apesar da gente estar tendo hoje uma umidade relativa do ar em torno aí de 57, 58%, né? A gente percebe que ainda não é suficiente para você baixar a guarda, vamos colocar dessa maneira. Então a gente sempre está alerta, né? Ontem a gente teve essa ocorrência, os meninos estavam totalmente, né, na prontidão para poder atender, mas a gente vai redobrar por esses dias, né? Apesar de hoje ainda ter um pouco de previsão de chuva, né? Mas aí depois vai dar uma estiagem aí, esse período agora, né? Falando sobre essa questão da temperatura, apesar da gente estar no inverno, né? Esse período agora de setembro é um período que a gente fica um pouco mais preocupado, porque a gente tem uma umidade relativa do ar, né, variando entre baixa e muito alta, e uma temperatura muito alta, que causa essas rajadas de vento. A gente teve umas ocorrências tempos atrás em relação à ocorrência de ventanias, e principalmente essas frentes frias que vêm causando também, às vezes, tempestade. Então a gente redobra, na verdade, em todos os sentidos. Não só com o fogo, mas também com essa mudança climática que a gente está passando.
Em relação o Marquinho fez uma pergunta nesse sentido, mas em relação, nós estamos no inverno ainda, É o não dá nem pra finalzinho do comentar, inverno, né? Finalzinho do inverno, estamos passando aí com essa temperatura muito alta. Agora em relação ao verão, né? O que esperamos aí no verão? Se estamos aí na casa dos 33 graus neste momento aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Sem previsão de chuvas, infelizmente tem pancadas isoladas, né? Alguma previsão nesse sentido, mas o verão, o que esperar desse verão e o trabalho de vocês em relação a tudo isso? A gente espera que esteja tudo calmo, ao contrário do que foi Porque se já está acontecendo isso em pleno inverno, né? Então, aquele pensamento, será que o verão vai aumentar? Se continuar dessa maneira, sem chuvas, com a temperatura alta, a tendência, infelizmente, são mais ocorrências desse tipo. Sim, a gente tem um histórico em Santa Cruz, né, no período de chuvas, né, trabalhei uma boa parte da minha vida na Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim, eu acompanhei muito a questão dos desastres relacionados a chuvas e ventos, né. A gente, por esse histórico, a gente sempre teve uma estrutura bem preparada para isso. Evitar, a gente não tem como evitar. Infelizmente, a natureza está aí, ela vem, age, a gente reage sobre isso. Mas esperamos, a expectativa nossa é que não venha ter ocorrências aí de graves, como tem acontecido em outros locais, nem lá no sul lá. Marquinhos? Eu só ia fazer um comentário, né? Que ele falou que evitar, a gente não tem como evitar porque é a força da natureza, né? No caso do fogo, a gente consegue evitar, né? Principalmente à beira da estrada, evitar jogar bituca de cigarro e também fazer a destinação de resíduos no local correto. Como o Rocha falou, é difícil, mas acontece. Pode acontecer de pegar um fogo através de um pedaço de vidro no meio de um pasto, no meio de um mato seco. A questão do incêndio criminoso, nessas ocorrências, você acha que isso aconteceu aqui em Santa Cruz? De repente aquela pessoa passa, de propósito, não estou gostando desse mato aqui, eu vou atear fogo. Tem isso? Olha, pode ser que tenha. Pode ser que tenha sim. A gente não consegue identificar, até porque acaba tudo surgindo depois como um acidente, né? Ou a pessoa foi lá e tá com foguinho para poder queimar só uma palhinha, né? Às vezes acontece muito isso, Dália. Na verdade, assim, o perímetro urbano em terreno, a gente tinha até o ano passado, a gente tinha um histórico muito grande, né? Por esse motivo, né, a gente solicitou para o prefeito, né, e ele autorizou que fosse colocado uma câmera ali no alto da caixa d'água da antiga Sazel ali, e a gente faz um monitoramento, né? E além disso a gente faz também uma ronda, né, no período da manhã, no período da tarde, né, aleatórios, para coibir incêndio em terrenos, que seria no caso o criminoso. A pessoa vai lá, ataca só para limpar o terreno, né? E isso, na verdade, acaba, se chegar a pegar, a gente não presenciou esse fato ainda, né? Gera multa no perímetro urbano. Existe uma lei hoje que gera multa. E tem o valor dessa multa? Eu não recordo agora, Dário, não recordo. O número de incêndios em terrenos para limpeza diminuiu em relação ao ano passado. Então, a gente percebeu que esse ano, em relação ao ano passado, né, eu não tenho os dados certinho agora, mas em relação, porque assim a gente acompanha, né, e assim a gente também faz o combate, né, em relação do ano passado a esse ano, dando um exemplo, a gente tem uma área ali muito próxima, né, a Divinéia ali, né, uma área bem grande ali, mais ou menos uns 5, 6 hectares de pasto ali, que todo ano é histórico ali, queima, né? O ano passado a gente chegou a fazer 6 atendimentos no mesmo dia. A gente ia lá, apagava, voltava lá, apagava, voltava lá, apagava, né? Sobre essa questão, o fogo, ele está controlado, vocês acabam indo embora, de repente as pessoas acabam ligando, o fogo voltou. Isso acontece sempre? Acontece. E Por quê? Então, nessa situação, né, principalmente desse terreno, acaba sendo criminoso. A pessoa vai lá com a intenção de limpar. Ela vai lá, taca fogo, a gente vai lá, apaga, a pessoa vai lá, taca fogo de novo. E a população, infelizmente, né, ou por conhecer quem tacou, por ter amizade, ou acaba não falando quem foi, né? E a gente acaba tendo essa dificuldade de identificar quem é.
né? A gente também faz um trabalho hoje com a fiscalização, né? Preocupando também com essa questão de incêndio urbano. A gente vai lá, faz a ocorrência, atende a ocorrência, né? E depois passa para a fiscalização para eles notificarem o proprietário. Porque se não conseguir descobrir quem que é o autor, né? Essa multa gera para o dono do terreno. Você tem informação qual seria a pena para um flagrante de fogo em mato hoje, a pessoa ateando fogo, sendo aí pego em flagrante? Você tem uma informação em relação à penalização? Não tem. Como a gente passa essa parte para fiscalização... E a é gente crime ambiental, né, crime Rocha? ambiental. Então, a questão dessa lei municipal, na verdade, ela tem uma abrangência maior, porque a gente tem o Código Florestal, ele já tem as suas normativas, que também dependendo da forma que pegar, né, no flagrante que pegar, né, se a polícia ambiental for acionada, ele gera uma multa também, assim, por hectare queimado. O Rocha falou em questão da câmera, né, que tem disponível ali. Então a Defesa Civil hoje ela fica monitorando toda a cidade, vendo possíveis focos de incêndio e serve para outras coisas também, né? Então, a nossa necessidade dessa câmara foi exatamente para localizar, né, esses focos, né? Dá um exemplo. Teve um incêndio há uns 15 dias atrás, nas margens da SP-225, né? Não foi numa sequência, de manhã foi um e à tarde foi outro. Eu consegui identificar ela pela câmera, né? Ninguém acionou, eu consegui identificar pela câmera, né? Então, assim, ela tem uma utilidade, na verdade, hoje muito grande para a gente, em relação a incêndios. Sobre a questão de preocupação, a gente sabe, estávamos falando agora há pouco também, estávamos, né, comentando sobre a questão, Rocha, do verão, que será intenso aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, obviamente, devido a essa temperatura alta no inverno. Tem alguma preocupação, ou seja, algum ponto que preocupa aqui em Santa Cruz nessa questão? Ou seja, a atenção voltada da Defesa Civil para algum local aqui em Santa Cruz? A gente, na verdade, não tem essa preocupação. O que a gente se preocupa, na verdade, nas altas temperaturas, né, o que a gente orienta a população a não ficar exposto, né, a essa temperatura um período muito grande, por várias causas, questão de queimaduras, por problema de saúde, né, se chegar nessas margens aí dos 40 graus aí, quem faz principalmente serviço que fica exposto à insolação, ingerir bastante água, né, evitar ficar por muito tempo exposto ao sol, né, para a pessoa não ter problemas de saúde, né? Assim como a gente também orienta o pessoal quando a umidade relativa do ar também está muito baixa, né? Consumir mais água, a gente tem essas orientações. Você recentemente, enquanto comandante da Defesa Civil, alguns problemas, né? Fogo em mato aí nas pastagens e, na verdade, também alguns ventos que atingiram residências aqui de Santa Cruz do Pardo. Gostaria só que você comentasse um pouco sobre essa questão, porque a prefeitura ela tem todo um amparo, né? A pessoa ali que foi prejudicada, a prefeitura de Santa Cruz hoje tem um programa que acaba auxiliando, inclusive com hotel, com residência. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Rocha. Bom, vamos falar do último caso, que foi o mais recente, né? A gente teve uma rajada de vento aí, totalizou, se eu não me falha a memória agora, 8 residências, né? Com destelhamento, né? Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima, mas tivemos uma família que ficou desabrigada, né? A gente, nessa situação, a gente chega no local, faz uma avaliação, faz uma triagem da família, dos familiares, caso a pessoa não tenha, né, nem um familiar ou algum parente que ela possa ser acolhida, né? A gente aciona a assistência faz todo o amparo, né? Nesse caso direcionou essa família para um hotel que eles têm um convênio, né? Para atender esses casos de urgências, né? E a gente faz depois todo acompanhamento juntamente com a assistente social, né? Também para o retorno dessa família para a sua residência. Porque, na verdade, são 2 traumas, né, Dário? A gente percebe, a gente convive, né, tanto na questão de incêndio em residência ou com uma situação dessa de rajadas de vento aí que danifica a casa, causa um trauma na pessoa. E quando ela vai para um abrigo, para uma área que ela está ali por um tempo
amparada, também é um trauma, porque é interessante ela estar na casa dela ou perto de familiares, né? Então a gente tenta agilizar de toda forma, né, o retorno para o meio familiar dela, né? Então tem todo um amparo realmente social, né, nessas situações. Agora foram sequências, né? Incêndio em residências aqui em Santa Cruz do Parque, se não me falha a memória, 3 incêndios, que também não é o comum, né? Foi um número recorde num curto período em nossa cidade. E mais uma vez mostra que a estrutura era sempre assim, Rocha? Santa Cruz sempre teve essa estrutura em relação ao amparo dessas vítimas? Sempre teve, né? Sempre. A questão dos incêndios, né? A gente teve um incêndio ali na altura da estação, né? Uma semana depois a gente teve, né, ali no caso, ali próximo ali No São José? do São José, né, que acabou atingindo, né, uma A padaria, e tudo. duas residências ao lado, né? E depois uma na Maristela, né? Uma boa parte delas com problemas aí estruturais da residência, né, que acabou causando pane elétrico aí, causando esses danos, né? Mas também todos eles com esse amparo social. Certo. Uma outra questão que eu gostaria de abordar contigo é sobre alguns ventos, né, que acabam atingindo, vento forte, né, não somente na zona rural, mas também na zona urbana. Ontem acompanhamos uma ocorrência onde uma árvore acabou caindo em cima de 2 veículos na Cesário Mota, região central de Santa Cruz do Rio Pardo. E a principal pergunta, não sei se você é a pessoa mais indicada para responder. De repente, o cidadão que paga o IPTU em dia, ele tem tudo pago aqui em Santa Cruz. Ele estaciona um veículo ali na região central. Cai uma árvore em cima. De quem é a culpa? Ele pode ressarcir isso? Buscar um ressarcimento? Boa pergunta. A gente, como, né, a gente faz o atendimento, não faz a parte jurídica da situação, né? O recomendado é a pessoa, né, fazer um boletim de ocorrência, né, consultar o seu advogado e ele vai orientar que ele procure os direitos dele. Tá certo, 13 horas e 53 minutos, nós estamos conversando na 104 FM com o Rocha da Defesa Civil, o Melvino da Silva Rocha, conhecido Rocha, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, comandante da Defesa Civil da nossa cidade. Algumas pessoas interagindo também, nosso amigo Edinho Antonelli, o Shell Souza, o nosso amigo Carlinhos da Barbearia. Ele mandou a seguinte mensagem: parabéns ao Rocha pelos bons serviços prestados à população. Carlinhos aqui da Barbearia, conhece, né? Conheço. Já ajudou ele também? Amigo da gente. Amigo. E é muito prestativo, tem um coração fantástico. Em dia desses, nós precisamos aqui de uma ação social e eu lembrei nele. A mesma hora entrei em contato, olha que carinho, que respeito. Essa minha admiração por ele, sem conhecer, já era grande, imagina agora também, porque as pessoas acabam se mostrando naquele momento mais difícil, né? E ele sabe do que eu estou falando e realmente ele colaborou demais com um cidadão aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, parabéns, Carlinhos, registrando mais uma vez ao vivo aqui na 104 FM. Nosso amigo Renatão Pintor, boa tarde a todos. Dia desse, andando logo acima da Expo Pardo, eu acabei visualizando sofás e madeiras secas no meio da cana. Quem seria o camarada que destina o lixo ao lado da cana? Não vejo sabedoria nesta ação. Nem eu, né, Renato? E quem seria o camarada? Isso é duro, né, Rocha, de descobrir quem é a pessoa que faz isso, né? Tomar cuidado que hoje a gente tem câmeras esparramadas para a cidade inteira aí, né? Inclusive na Expo Pardo tem algumas lá, né? Talvez ele pode ser surpreendido aí por uma filmagem. Sim, e essa filmagem entra naquela questão do crime ambiental. Sim. Constata ali, flagrante, vai ter problema, pode ter certeza disso. Então a nossa cidade hoje também com sistema de monitoramento nas saídas de Santa Cruz do Rio Pardo, ali já na zona rural. Tem ali, logo, ó, bem no finalzinho ali do recinto ali, né? É uma câmera usada para fazer o monitoramento do recinto, mas também pode pegar esse tipo de atitude. Lembrando também, né, Dário, que o Cristiano esteve aqui semana passada, né, a gente falou também dessa questão de descarte de móveis velhos, se não tem mais condições de outra pessoa usar, né, o ideal é que faça a doação primeiramente, mas se não tem mais essa condição, que procure aí a prefeitura, né, através da Secretaria de Meio Ambiente, que nem o Cristiano falou na semana passada, para fazer o descarte correto, né, desses móveis velhos. Não da forma que vem fazendo. Não da forma que vem fazendo, não é jogando em terreno, não é jogando no meio da cana, não é porque você não tá vendo mais o sofá que aquele problema não existe, né? É um problema e
que nem a gente viu lá na Expo Party semana passada, sofá queimando, servindo de combustível ali pro fogo, né? Sim, se tem a caçamba ali na saída da Expoparda ali, por que que a pessoa que levou o sofá, passou pela caçamba, foi jogar ao lado do alambrado, né? Que consciência. Não dá pra falar com uma pessoa dessa, é um cidadão santacruzense, né, Rocha? Tem que mudar a cultura, né? Com Eu certeza. falo que a cultura é uma chave mestra para você ter um bom desenvolvimento, mas também por algumas atitudes que a gente não considera, né? Sim, nosso amigo Noel Júnior também, grande comunicador aqui da 104, acompanhando a entrevista. A Nina e o meu amigo Raimundo. Rochinha, nosso amigo, Deus sempre abençoe ele, grande pessoa. São seus conhecidos também, Bastante. né, Dona Pessoal- Nina, seu Raimundo. Sim. Fogo ontem na graminha, você já abordou isso, né? Isso. O Juninho Milo mandou pra gente também, grande Juninho, sempre ligado, acompanhando, mandando pra gente o que está acontecendo na zona rural aqui de Santa Cruz. Renatão Pintor, ele perguntou das câmaras, aí você disse que sim, já tem. E a questão das caçambas, a gente sabe, eu vou complementar a pergunta dele, a questão das caçambas, algumas pessoas acabam ateando fogo dentro da caçamba, né? Pelo menos no passado, aí acompanhando algumas ocorrências nesse sentido. O camarada, ele passa e ele acaba ateando fogo dentro da caçamba. Isso vem acontecendo ou deu uma cessada, Rocha? O ano passado, perdão, esse começo de ano, só eu atendi 3 ocorrências de fogo em caçamba, né? 2 ocorrências ali próximo aqui a Chácara Peixe, do lado de baixo da SP ali. Da rodovia, né? Isso. E uma lá em cima, perto do CPP, né? Pessoa, não sei por que, acaba tomando esse tipo de atitude, mas essa uma aqui da próxima SP285, da Chácara Peixe, a pessoa tacou fogo na caçamba e da caçamba o fogo acabou pulando na vegetação. Ali a gente teve um trabalhinho também de contenção ali do incêndio, provocado por um fogo em caçamba. Na Expopar tem hidrante? Eu acredito que sim, Dário. Me recordo que o barracão ali de festas, né, tem sistema de combate de incêndio ali e tem o hidrante. Nosso amigo Carlinhos também está ligado, acompanhando essa entrevista. Um grande abraço ao Rocha, meu grande amigo. Conhece o Carlinhos, né? Você não tem um que não é amigo seu, né, Rocha? É difícil falar quem não te conhece e quem não é seu amigo. Existe um telefone para que a população possa entrar em contato em relação a princípio de fogo aqui em Santa Cruz? A gente sempre orienta o pessoal a entrar em contato, a princípio, com o Corpo de Bombeiros, né? Pela questão de estrutura, né? Que é eles que fazem o primeiro acompanhamento, né? E, se necessário, eles acionam o apoio da Defesa Civil. A Alexandra, ela está com a seguinte colocação através da internet. Em relação à pessoa que faz isso aqui em Santa Cruz, ela define como porcos. Boa definição, né? Não está errada, não. E ela vai mais além, né? O homem achou que ia na lua, né? Achar latinhas de lixo. Olha para você ver que colocação. A Cristina, nossa amiga Cristina, ela manda um abraço para você, Rocha, meu vizinho, gente fina, está aqui o Escurinho, a Cristina também mandando um abraço para você. Pode ir na feira amanhã, que tem um copo de caldo de cana e um bolinho para você. Deus te abençoe. Será que é só pro entrevistado? Eu fiquei nessa dúvida também, Ou é para a equipe toda aqui? Tira essa dúvida, tá, Cristina? O convite é só pro Rocha ou é pro Marquinhos e para mim também, né? Um grande abraço. Queria fazer até um comentário sobre esse carinho que o pessoal tem aí, né, pela gente, não só pela gente, mas pela cidade inteira, né? A gente percebe aí, eu tô à frente, né, da Defesa Civil há 8 anos, e a gente percebe assim que o calor humano, né, da ajuda, Dário, você sabe disso, você acompanha muito e também faz esse tipo de serviço, de ajuda, né? Sempre que a gente precisa, sempre, né, que o meio de comunicação nos ajuda a fazer doações, que tem pessoal que passa por uma situação aí de incêndio, principalmente de residência, a gente percebe que eles perdem praticamente tudo, ou até mesmo tudo, né? Então, assim, o pessoal são muito solidários. Santa Cruz é um coração
fervoroso em poder ajudar, né? E a gente conta com eles sempre e agradece, acima de tudo, essa ajuda que eles prestam pra gente. A gente sabe que tem campanhas aí da Prefeitura de Santa Cruz, tem uma assistência também, mas conforme você destacou, a população santacruzense tem um espírito solidário fantástico. Você abre qualquer ação, seja em qualquer rádio aqui de Santa Cruz, qualquer meio de comunicação, as pessoas acabam abraçando, realmente estão todos de parabéns nessa questão. Como o povo santacruzense é bom, como o povo é solidário. O nosso amigo Walter Borracheiro da Codesan está ouvindo essa entrevista também, está fazendo a seguinte pergunta para você, Rocha. Se você saberia responder, quantas caçambas tem à disposição da população em Santa Cruz do Rio Pardo hoje? Walter é amigo da gente também. Gente boa. Então, essa pergunta seria mais para o Cristiano, né? Miranda, né? Cristiano. Eu não tenho esse conhecimento. Sim, mas tem várias, né, à disposição da tem população. Bastante, não é pouca não, tem bastante. Tá certo. Então, um número específico, você disse que o melhor é ligar para o Corpo de Bombeiros em relação a início de incêndio. O Corpo de Bombeiro, pela questão do primeiro atendimento, sempre é eles que fazem. Como que chega para vocês? Quando Eles acionam vocês. Eles acionam a gente. Tá. A sua equipe hoje... Porque, na verdade, a gente acaba fazendo, né, assim, para as pessoas entenderem, né? A Defesa Civil em Santa Cruz, a gente tem uma estrutura de atendimento muito grande e temos todas. A base do atendimento, né, população nós temos. Temos SAMU, nós temos o UPA, nós temos o Corpo de Bombeiro, né, nós temos a estrutura da Prefeitura. Então, na verdade, a Defesa Civil somos todos nós. É uma frase, né, que é usada assim, em todas as coordenadorias de Defesa Civil do Estado de São Paulo, né, que a Defesa Civil somos todos nós. Hoje nós efetivamente somos em dois, né, na equipe técnica, sou eu e a Diane Rios, que é a engenheira responsável, né, que ela faz as vistorias estruturais para mim, e depois nós temos os parceiros, né, que conforme o tipo de evento, né, de ocorrência, nós acionamos um determinado tipo de ajuda, né. A princípio o Corpo de Bombeiro, vamos dar um exemplo, né, o Corpo de Bombeiro vai lá e é acionado para o incêndio em residência. Ele vai chegar no local, vai fazer o combate do incêndio. Aí gerou um problema social, que é a família que não tem para onde ir, né? Então eles vão entrar em contato comigo, independente do horário e do dia. A gente vai até o local, faz esse amparo, né, com a família ali, né, faz uma triagem, né, em relação a familiares, né? A gente sempre deixa focado que o melhor lugar, depois de uma ocorrência dessa, é junto com a família, para não gerar todo aquele transtorno dos traumas. Porém, a pessoa não tem, a gente aciona a assistente social, que também depois vai acionar o fundo social, para todo ter esse amparo familiar. A gente sabe que, pelo menos em termos de estrutura, acompanhando você, veículos e toda uma estrutura hoje é diferenciado o apoio da Prefeitura em relação a isso. Totalmente a Prefeitura, né? O prefeito sempre nos deixou essa liberdade, né? A gente tem um plano de contingência, né, que nos dá parâmetro de trabalho, né? E nesse plano de contingência a gente tem que colocar lá quem são as ferramentas que podem usar. Então, o prefeito nos disponibilizou praticamente a máquina inteira aí para poder estar trabalhando, né? Codesan, Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento, todos eles são parceiros e são ferramentas para estar sendo utilizado conforme a ocorrência. Você disse que o Corpo de Bombeiros, tão logo acaba chegando numa ocorrência, entra em contato com você caso necessite. Isso. Eu sempre acabo encontrando com você em várias ocorrências e a pergunta é em cima disso. É só você que atende o telefone da Defesa Civil? Nesse primeiro momento, porque como eu sou o coordenador, né, vamos dizer assim, que eu seja a chave, né, de redirecionamento e coordenação dos trabalhos, né? Então eles vão direto, hoje, por enquanto, só tem eu lá. E a sua equipe? Nessa parte de coordenação. De estar acionando os outros órgãos. E no caso da equipe, você disse aí, respondeu já, aciona assistência social, ou seja, a secretaria que pode ajudar naquela questão. Isso. Certo. Tem a última pergunta para o nosso entrevistado, Marquinhos? Não, só agradecer, né, a presença do Rocha aqui
E só perguntar, eu ia perguntar em que casos acionar a Defesa Civil, mas ele já respondeu isso aqui pra gente. Ele tá rapidão, né? Que é toda uma rede interligada de ajuda que tem. Então, parabéns à Defesa Civil, parabéns Rocha e obrigado pela entrevista aqui. Eu que agradeço, né? A gente, como eu disse no início da entrevista, a gente queria estar aqui só para poder fazer orientações, né, aconselhamentos, né? Mas infelizmente tem essas situações que a gente tem que vir aqui para abordar assuntos de desastre ou qualquer outro parecido. Mas a gente está aqui para atender a população, né, no que for preciso. Tem alguma campanha específica de conscientização aqui em Santa Cruz em relação a tudo isso que falamos nesse programa? Foi bom você tocar nesse assunto também, né? A Defesa Civil também tem essa linha, né, educacional, né? O Corpo de Bombeiros já teve essa iniciativa de estar começando nas escolas, né? Orientando, né? Tive uma conversa com como a gente tem Santa Cruz é regionalizado, né? A gente viu que assim uma região que é bastante carente, que a gente quer trabalhar, que é bem desenvolvida em questão de associação, é o CRAS Betinha. Já tive uma conversa com a Renata, que é a coordenadora de lá, a Antielo, o pessoal ali da equipe dela, né? A gente vai estar programando algumas palestras, alguns trabalhos, né? E alguns trabalhos também em escola. Mas o Corpo de Bombeiros já tomou essa iniciativa, eles estão fazendo a parte das escolas, né? A gente vai estar entrando no segundo momento também, mas a gente vai dar um foco para as comunidades. Tá certo, então. A última colocação, na verdade, um abraço para você em especial, da nossa amiga ouvinte da 104 FM, grande profissional da CART, a Fabiane Rocha, excelente profissional, muito humano, ele ajuda, ele faz o bem, independente de quem seja. Conhece a Fabiane também, né, Rocha? Quem que você não conhece aqui em Santa Cruz, Rochinha? Olha, a Cristina também está mandando um abraço para você. Cristina está na Santa Aureliana. Pessoal interagindo aqui, o nosso amigo Pedro Cavalcante também interagindo com você, mandando um abraço. Todo mundo participando aqui, felicitando o Rocha pelo trabalho junto à Defesa Civil de Santa Cruz. Uma outra oportunidade, quem sabe, num tema assim, olha, estamos tranquilos em relação a fogo em pastagem, tudo tranquilo, residências aí, o número é muito pequeno em relação a fogo em residência. Tomara que você possa voltar logo na 104 FM para a gente falar sobre essa queda em Santa Cruz. Tá legal, Rocha? Um grande abraço para você, obrigado pela participação. A 104 FM é a sua casa, sinta-se à vontade, à sua disposição. E para terminar, conforme a gente pergunta para o entrevistado, tem direito de escolher uma música. Você tem uma canção preferida, uma banda preferida, um cantor preferido? Então, né, a gente já tinha comentado, né, vou pedir aí Escudo, né? Escudo, a voz da verdade. A voz da verdade. Certo. Então tá bom, Rocha. Um grande abraço, sucesso junto à Defesa Civil de Santa Cruz do Rio Pardo. Obrigado.